E aí, pessoal, vamos fazer essa aula aqui hoje. E como eu estou aqui, nesse formato, eu quero mostrar para vocês que aquilo que a gente vê em sala, tá, vai preparar vocês para fazer essa provinha aqui em cima, ó. Essa provinha que o pessoal teme, mas que não é esse bicho de 7 cabeças. Vocês vão passar, vocês são preparados para isso. E aproveitando, preparamos vocês também para a nossa própria avaliação, né? Está chegando aí. Como a gente combinou, vocês vão ter 3 horinhas para fazer uma pecinha dessa aqui, tá? Lógico que eu vou considerar que vocês estão no início do curso, que algumas coisas vocês acabaram não vendo ainda. Então, tudo isso. O que é que vai ser cobrado? Vai ser cobrado aquilo que a gente está trabalhando em sala, né? A parte de processo constitucional, mais especificamente, aí para facilitar a vida de vocês, remédios constitucionais. Não vai entrar ação de controle de constitucionalidade. Então, já facilita bastante a vida de vocês. Quando for na P2, aí sim a gente faz uma próxima avaliação com todas as peças do direito constitucional, tanto os remédios quanto os controles de constitucionalidade. Mas a primeira coisa que eu quero é mostrar isso daqui para vocês, mostrar essa prova, né? Então vamos aqui, tá? Passar ela. Então, tá aqui é a prova da OAB, né? Tô direto no site oficial deles. Esse é o caderno que vocês vão receber lá na segunda fase, tá bom? Então, além desse caderno de rascunho, isso daqui vocês recebem as questões, um caderno de rascunho com a capinha, o tempo de prova, então, algumas dicas, né? Não dá tempo de fazer rascunho. Rascunho é para você fazer anotações, tá? É para você fazer tópicos, uma sequência, aquilo que você deve lembrar, tá? Então, não percam tempo escrevendo a peça toda em rascunho para poder depois passar ela para a folha. Não dá tempo, tá? Além dessa peça, vocês vão ter ainda mais 4 questões com A e B, tá? Vocês vão receber um caderno de folhas que vai ser destinado à resposta, tá? Então, lá na hora da prova da OAB, vocês vão ter esse caderno específico para a resposta. Tomem cuidado para não confundir, tá? Não fazer rasura, não riscar esse caderno achando que é o rascunho, tá? Guarda o caderno de resposta, faz as anotações, aquilo que você entende ser a resposta, fundamentação, e aí parte para fazer direto na folha correta. Então, não é permitido comunicação, levantar da carteira, aparelhos eletrônicos, usar o vaso só pode enquanto tiver lá o fiscal para verificar tudo. Depois que acaba a prova, você não pode mais ir ao banheiro. Então, não entrega a prova se tiver com vontade de ir ao banheiro, que você não vai conseguir. Levanta a mão, pede ao fiscal, preciso ir ao banheiro, e aí depois você entrega a prova, tá? Essa é a prova de constitucional, né? Vocês vão ter outras áreas, mas essa daqui é a melhor, então nem precisa pensar nessas outras áreas. E aí, vamos partir para a prova. Olha só, vamos pegar a questão aqui, tá? João. Vamos começar aqui com João. Pessoa de muita fé, que observa as regras legais vigentes, então, conhecedor das normas. A questão vai dando algumas dicas para você já ir identificando qual é o direito que você vai questionar aqui. Preste atenção nisso, né? João
constituiu um templo para que ele possa realizar as reuniões de oração que são afetas é o quê? Relacionadas à religião que ele professava. Então, João professava uma religião. Em razão da seriedade de sua atividade, as reuniões passaram a ser frequentadas por um elevado quantitativo de pessoas, as quais também passaram a organizar no interior do templo. Olha só, ele deu uma palavrinha-chave aqui, ó, templo, no intervalo das orações, as denominadas reuniões de civilidade. Nessas reuniões eram discutidos temas de interesse geral, especialmente a qualidade dos serviços públicos. Daí o resultado da criação de um boletim editado pelo próprio João, no qual era descrita a situação desses serviços, principalmente a respeito de suas instalações, do nível do atendimento e do tempo de espera. Então, João aproveitava aquele momento com os seus adeptos, né, da sua religião e começou a reunir, né, essas pessoas ali para trocar uma ideia, bater um papo sobre os serviços públicos daquele local onde eles viviam, daquele município, daquele estado. Então, na medida em que tanto as reuniões como o boletim passaram a ter grande influência junto à coletividade, ocorreu um aumento exponencial das cobranças sobre as autoridades constituídas. Então, as autoridades constituídas, quem são? São aquelas que estão lá nos poderes constituídos. Lembrem da nossa disciplina Ciência Política? Poderes constituídos. Quais são os poderes? Executivo, Legislativo e Judiciário. E esses poderes vão funcionar em quantas esferas? 3 esferas: municipal, estadual, federal. União, estados, município, federal, estadual, municipal. Em razão desse quadro e da grande insatisfação de alguns gestores públicos, o prefeito do município instaurou um processo administrativo para apurar as atividades desenvolvidas no templo. Por fim, decidiu cessar o alvará concedido a João, que deverá paralisar imediatamente todas as atividades sob pena de aplicação de multa, ou seja, uma multa pelas atividades desenvolvidas pelo João. Partidas de quem? Do prefeito. Estão percebendo? Já uma coisinha se estruturando. A gente aqui tem uma autoridade coatora. O prefeito instaurou um processo administrativo que culminou com a proibição de João exercer as atividades ali naquele local. Ao fundamentar sua decisão, então o avaliador aqui, a FGV, ela ainda ajuda você. Ao fundamentar sua decisão, ressaltou que o alvará de localização somente permitia a realização de atividades religiosas no local. As reuniões não foram antecedidas de autorização específica. O boletim não foi legalizado junto ao município, sendo, portanto, ilícito. Ele ainda aponta quais são os direitos que você vai verificar aqui na peça, vê só. Ao ser formalmente notificado, do inteiro teor da decisão, aquela decisão que vai infringir direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, e essa decisão devendo ser imediatamente cumprida, então ainda há o perículo in mora. Se não for cumprida, vai pagar multa. Percebe? Há uma urgência aqui, tem que cumprir imediato. Se tem que cumprir imediato e você quer questionar essa decisão, cabe recurso administrativo. Foi um processo administrativo que se encerrou, então, se encerrou, em tese aí, João não teria muito o que fazer, por via administrativa, Então, João estava impedido de exercer suas atividades
sob pena de receber multa, procurou você como advogado para ajuizar a ação constitucional cabível. Ele pede uma ação constitucional, elabore a peça, né? A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. E ele ainda fala, olha só, gente, a simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Isso daqui vai estar na nossa prova também, tá? Fiquem de olho nisso. Vocês têm 150 linhas para fazer a peça. Tá? Esse é o padrão aqui do exame da OAB. E aí ele vem com as outras questões, né? Questão 1, questão 2, 3, 4. Aqui hoje vamos focar na peça. Depois a gente volta em outra aula para trabalhar com vocês, né, o restante das questões. Tá bom? Então vamos focar aqui na nossa peça prático-profissional. Então, gente, iniciando nossa peça prática aqui, eu vou pegar aqui o caderno e mostrar as anotações para vocês. O que temos aqui? Coloquei aula, direito constitucional. Vamos ver se isso daqui vai funcionar para a gente, tá bom? Vamos lá. Algumas coisinhas sobre o mandado de segurança. O que acontece? Eu passei na aula passada para vocês a regra geral, né, para a gente fazer endereçamento correto para as nossas peças, né? E como é que a gente vai endereçar pela regra geral? Falei lá do artigo 109 da Constituição Federal, quando for parte da União, Autarquia Federal, Empresa Pública, Fundação Pública Federal, que a gente vai mandar ao juízo federal, né? Pessoa jurídica de direito público, Estado, Distrito Federal, Município, Autarquia Estadual, ao juízo da vara da Fazenda Pública da comarca do Estado. Pessoa jurídica de direito privado, empresa pública, estadual, municipal, sociedade de economia mista, federação, estado, estadual ou municipal, fundação, estadual ou municipal, ao juiz da vara civil da comarca, X do estado. Só que a lei de mandado de segurança, ela vai estabelecer algumas coisinhas aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar quando tá falando em mandado de segurança, tá? Ele pode começar em um tribunal, tá? O mandado de segurança, ele pode iniciar em um tribunal, por exemplo, STF, pode começar no STJ, pode começar no Tribunal Regional Federal, também pode. Nesses casos aqui, onde começar nesses tribunais, tá? A gente tem que fazer uma coisinha. O endereçamento não vai ser ao juízo, vai ser a maior autoridade do tribunal. Então, ao ministro, presidente, de onde? Do STF. Ao também ministro, né? Presidente. Quem é a maior autoridade do STF? Vai ser um ministro, aquele que está presidindo o tribunal. Quem é a maior autoridade do STJ?
o ministro também é aquele que está presidindo. E no Tribunal Regional, então, ao desembargador também presidente, né, do Tribunal Regional Federal da X região, né? Presidente do Tribunal Regional Federal da 3 pontinhos. Por que 3 pontinhos, professor? Porque a prova diz para você colocar assim. A prova da OAB manda você colocar 3 pontinhos quando for algo não conhecido na peça, né? 3 pontinhos. Região. Primeira região, segunda, terceira, e assim vai dependendo de qual é o tribunal responsável por aquela região. Agora, né, quando a gente tiver diante não mais desse pessoal aqui, a gente agora vai estar com governador, prefeito, secretário de Estado. Gente, se for o governador, autoridade coautora, prefeito ou secretário de Estado, não entra secretário de município, tá? Não entra secretário de município aqui. Então, gente, nesse caso, a gente vai ter uma coisinha que vocês vão ter que decorar. Tá? A gente vai mandar essa petição, tá, para o juízo civil ou o juízo da Fazenda Pública. Professor, mas você falou que deveria ser o juiz da Fazenda Pública, já que é uma autoridade. Sim. Só que a OAB, ela tem aceitado que a peça seja endereçada também à vara civil, quando deveria ser a vara da Fazenda Pública. Tá? Qual o correto? Vara da Fazenda Pública. Esse é o correto. Tá bom? Lembre-se disso. Esse é o correto. Então, vamos lá. Já sabemos para quem devemos mandar, né? Vamos endereçar, né? Vamos fazer aqui o endereçamento, tá? Vamos pensar na estrutura da nossa peça. Pensem o seguinte. Deixa eu voltar aqui para a tela com vocês. Como eu vou fundamentar a peça? Daí aqui eu fiz uma anotaçãozinha, tá bom? Vou colocar assim, porque a folha vai caber assim, tá? Depois eu vou tentar girar isso daqui para mandar para vocês, ou eu tiro uma foto e coloco disponível
via QR Code, tá? Vamos pensar o seguinte: como é que eu fundamento? Com base em que eu vou entrar com o processo de segurança? Vê só. Vamos aqui, eu vou dar o zoom para ficar melhor para a gente ler e a gente vai por partes, né? Vamos pegar aqui, olha só. Mandado de segurança. Artigo 5º, inciso 69, o que é que ele diz? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger. Então, algumas coisinhas aqui, ó. Direito líquido e certo. Não amparado por habeas corpus, habeas data, né? Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. Fator importante, gente. Tem que ter essa autoridade coatora. Uma autoridade que está fazendo o quê? Impedido de alguém exercer um direito constitucional líquido e certo. Tá? Lembre-se, as provas devem ser colocadas no processo. Se o direito é líquido e certo, não cabe prova. Qual a lei de mandado de segurança? Essa daqui. Então, vamos avançar aqui, né? Gente, o mandado de segurança, ele tem um prazo para ser impetrado. Prazo de 120 dias a partir da ciência do sujeito ao fato que está burlando seus direitos. Então, cite isso daqui quando você for falar do cabimento. Prazo de 120 dias. Cabe liminar? Cabe liminar. Se for necessário, cabe liminar. Então, quais são os requisitos? Direito líquido e certo. Autoridade coatora. É um ato coator. No ato coercitivo. Não há condenação ao pagamento de honorários. Tá bom? Então você não vai pedir que seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência. O que é isso? O valor que vai ser pago, né, ao advogado da parte vencedora do processo. Há custas processuais. Mesmo não havendo pagamento de honorários, há custas processuais. Então você vai pedir que seja pagas as custas processuais. Quem perde o processo tem que pagar, tá? Se há um caso de urgência, o mandado de segurança é aquele que vai ter o rito mais célere. Dos processos, o rito mais célere vai ser o mandado de segurança. Então, esse é o mandado de segurança. Vamos montar a peça, tá? Vamos montar a nossa peça. Então, vamos ajeitar aqui a folha para vocês verem. A petição vai ser então ajuizada a quem? Ao juízo da Fazenda. Gente, estou abreviando por causa da aula, tá? Na hora da prova vocês não vão abreviar. Pública da comarca
de 3 pontinhos. Ou da comarca X. Como é que eu sei se eu vou botar 3 pontinhos ou X? Vamos voltar aqui a peça. Ele diz quem é o juiz, qual a comarca, ele diz o nome do município. Não, então você não inventa. Você não diz. Mas você tem que dizer que sabe que tem que ser. Que sabe que tem que ser para a comarca daquele local, daquela localidade. Então aí você coloca. Você cita que vai mandar para a comarca 3 pontinhos, né? Você sabe que existe isso, mas você não precisa inventar um dado para dizer para onde vai, né? E aí vamos lá. 319 do CPC. Você vai colocar 10 linhas, né? Por quê? Porque não peça. Você vai dar 10 linhas, 10 enters para poder fazer o endereçamento. Aqui você não vai fazer isso, você não vai perder tempo. Ou espaço, na verdade, né? Então, colocou 10 linhas, pulou, tudo tranquilo. Tá? Quem é o impetrante? Sim, impetrante, é mandado de segurança. João. Brasileiro, solteiro. Você vai colocar tudo aquilo que pede no 319 do CPC. Então, estado civil, profissão, CPF, o endereço, tá? Ele pede o endereço eletrônico. Bota primeiro o endereço eletrônico, tá? Ó. Se você fizer isso na hora da prova, não risca assim como eu tô riscando, tá, gente? Não faz isso. Tá errado. Você vai fazer como? Errou, ó. Errei aqui. Opa. O que é que você faz? Risca, continua na frente. Então, endereço eletrônico, domiciliado e residente. Não esqueçam de dizer que João vem por meio de você. Não esqueça de dizer que você tem uma procuração. Não esqueça de dizer que você tem um escritório, que vai receber as intimações no seu endereço, né? Profissional. E aí? Vem perante Vossa Excelência qual o verbo? Impetrar
com fulcro Constituição Federal de 88. Mais uma vez, tudo que vocês vão colocar aqui, vocês vão colocar por extenso, tá? Eu tô abreviando aqui, porque a gente tem um tempo mais limitado. E ou combinado com, né? Ó, risquei. Combinado com a Lei 12.016/09, né? Agora sim, já falei impetrar. Impetrar o quê? Mandado de segurança. Impetrar mandado de segurança. Contra quem? Contra quem é a autoridade coatora? Prefeito. Lembra? Tem que ter autoridade. E aí você vai qualificar esse prefeito, né? É necessário dizer vinculado ao município, 3 pontinhos. Lembram a lei? Requer que você aponte, né, qual a vinculação dessa autoridade coatora. Então, aponta qual é o município que ela se vincula. Pessoa jurídica de direito público, né? Então, pessoa jurídica de direito público com sede três pontinhos CNPJ pelos fatos e direitos a seguir. Pelos fatos e direitos a seguir, tá? Lembram que eu falei que vocês têm que colocar o cabimento? O que é essencial, né, a gente ter aqui? Tá? O que é que não pode faltar de jeito nenhum, em nenhuma ação? É aquilo que está no 319 do CPC, né? Então, endereçamento, qualificação, mas como a gente está diante de processos que você tem que provar que eles são cabíveis, tá? Então aqui a gente vai dizer, olha, do cabimento
Por que que cabe esse processo? Por que que eu tenho que... por que que eu tenho que colocar aqui? Cabe mandado de segurança, no caso de... E aí você vai lá na Constituição e na Lei de Mandado de Segurança para dizer quando cabe o mandado de segurança. O que é que você tem que colocar também? Legitimidade. Quem é a legitimidade do ativo? Vai ser João. Por quê? Porque ele é titular do direito que está sendo violado. Quem é o legitimado passivo? É o prefeito. Então, o prefeito é o nosso legitimado passivo. Por que que o prefeito é legitimado passivo? Porque ele proferiu a decisão. O prefeito é o cara que proferiu a decisão. Certo? O que é que você tem que colocar no cabimento? Que é a prova pré-constituída, que há uma ofensa ao direito, líquido e certo, onde é que está dizendo que tem que ter isso? Então você vai dizer que está lá no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, ou no artigo 1º da Lei 12.016 de 2009. E aí vem a parte mais importante, gente, de tudo isso que a gente está vendo aqui, né? Qual é que é a parte mais importante? Gente, é você discutir o mérito. É você mostrar que você sabe quais os direitos envolvidos no caso foram violados. É a tese que você vai defender. Você tem que defender uma tese. Então, é aqui que você vai defender essa tese. Lembram do caso? Quando a gente estava lendo aqui o nosso caso, mas se você não lembra mais, volta o vídeo lá no começo. A gente fez uma leitura aqui do nosso caso. Quando a gente estava lendo aqui esse caso, o que é que vocês pensaram? Quais os direitos? Liberdade religiosa? Deixa eu dar o zoom aqui para ficar melhor para vocês verem as anotações. Então, liberdade religiosa
Certo, ok. Mas onde está escrito que existe esse direito? Não basta você dizer que ele existe, gente. Vocês têm que fundamentar. Então, o livre exercício de culto religioso. Livre exercício de culto religioso. E aí você vai fundamentar onde? Artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal. E lá está dizendo, né, no artigo 5º, que a liberdade religiosa independe de qualquer autorização, assim como outro direito. Desculpa, gente. Confundi os incisos aqui. É o inciso 6º da Constituição. O 16 é outro direito. É outra liberdade, que é a liberdade de reunião. Artigo 5º. Agora sim, 16 da Constituição Federal. Existe outra liberdade que está sendo tirada aqui? Existe. Liberdade de expressão. Onde é que está previsto isso? Artigo 5º, inciso 9º da Constituição. Existe alguma outra liberdade? A liberdade de publicação. Tá? A liberdade de publicação em qualquer veículo de imprensa. E ela independe de licença das autoridades. Onde é que está isso? Artigo 220. O quê? 220, parágrafo 6º da Constituição Federal. Pergunta: cabe liminar? Bota pause aí. Ou melhor, volta lá no início. Vai caber liminar? O que é que vocês acham? Sim, é uma medida de urgência. Ele recebeu uma ordem dizendo que a partir daquele momento foi cassado o direito dele. E aí ele te procurou de imediato porque ele não pode ter esse direito cassado. Tá? Então vocês vão alegar a solidez do direito, né, o fumo boni iuris, e o periculum in mora, o risco do dano, uma vez que a paralisação das atividades
sob pena de multa, tá? Vai caber, então, do pedido de liminar. O fumo bone iuris, né? E o periculo in mora. Tá? Onde é que você vai encontrar fundamento disso daqui? O risco de dano na paralisação da atividade, sob pena de multa. Você vai encontrar artigo 7º T3 da Lei 12.016/2016, e também no artigo 300 do CPC, tá? Então, fundamentou, defendeu a tese, defendeu o direito de liberdade. Aí vocês fazem o pedido a liminar, fundamentam essa liminar, e a gente parte para onde? Para o pedido. Dos pedidos. Primeiro, né? Então, a notificação da autoridade coatora. B. Concessão da liminar. Gente, muito importante, procedência do pedido. Em definitivo. Procedência do pedido em definitivo. Para que aquilo que era na liminar temporário se torne definitivo. D. Valor da causa. Ah, professor, não sei o valor. Coloca só valor da causa. Tá? Valor da causa. E aí, local, data. Você escreve advogado, OAB. E aí fechamos a nossa peça, tá? Professor, como é que eu vou chegar lá na prova e vou lembrar como vou fundamentar os direitos que eu encontrei? Gente, é por isso que eu pego no pé de vocês
para a gente fazer leitura. É por isso que eu pego no pé de vocês, para que vocês façam leitura dos livros que a gente pega. O livro que eu falo lá do Alexis, Teoria dos Direitos Fundamentais, eu acho que ele é essencial para a prova de constitucional. É nele que você encontra a defesa de praticamente toda e qualquer tese de direitos fundamentais. Teoria dos Direitos Fundamentais. Leiam esse livro. Não entendeu? Leia novamente. Ele não é um livro de fácil leitura, nem de fácil entendimento, mas ele é um livro essencial para você seguir uma carreira no direito constitucional. Para que você defenda qualquer direito fundamental. Teoria dos Direitos Fundamentais, do Robert Alexis. Gente, vou provar aqui para vocês. Olha só. 4h32 da manhã, sim. Estava preparando tudo isso aqui para vocês, estava estudando e peguei esse tempo aqui de madrugada para estar aqui com vocês, né? Para responder uma peça aqui com vocês, para mostrar como é que a OAB trabalha, tá bom? E agora, né? Eu vou pedir para vocês fazerem um exercício, tá? Anotem aí. Vamos pegar uma das provas anteriores de direito constitucional. Eu vou pegar a prova e abrir aqui em cima para vocês, tá? 1 minuto para eu puxar aqui para vocês. E esse vai ser um trabalho de casa para vocês. E, gente, se vocês forem procurar a resposta, vocês vão achar. Mas eu vou pedir para você não procurar a resposta. Eu vou vir e vou corrigir. Vou ter um debate aqui com vocês. Porque eu quero que vocês façam, sem olhar nada. Porque se você for olhar a resposta e saber, você não vai ter estímulo para fazer. Tá? Você só vai ter estímulo se você pegar aqui a questão, sentar na sua cadeirinha, fazer suas anotações e preparar a peça. E aí, pega o relógio, marca o tempo. Quanto tempo você vai ler a questão aqui comigo, vai botar pause no vídeo, e vai começar. Então, vai lá. Primeira coisa, pega o vade-mecum. O vade-mecum tem que estar do lado de vocês, tá? O meu tá aqui. Pega o vade-mecum pra gente começar a brincadeira aqui. O meu tá aqui do meu lado, tá? Eu estudo para poder preparar as aulas para vocês. O meu tá aqui do meu lado. Caderno de prova, Direito Constitucional. Pronto. Olha só. A Organização Brasileira Alfa, constituída há mais de uma década sob a forma de associação, liderou durante vários anos uma grande campanha no cenário nacional com o objetivo de que a Constituição da República fosse alterada.
de modo a contemplar alguns direitos sociais de natureza prestacional direcionados a uma minoria étnica historicamente excluída na realidade brasileira. Os associados de Alfa eram justamente integrantes dessa minoria étnica. Alfa, por sua vez, tinha como objetivo zelar pelos direitos fundamentais de primeira e segunda dimensão dos seus associados, que eram alcançados pela igualdade formal, mas exigiam atenção diferenciada dos poderes constituídos para que efetivamente alcançassem um nível de igualdade material. A omissão desses direitos estava comprometendo a própria subsistência dessas pessoas, colocando em risco sua existência, por não disporem do mínimo para sobreviver, além de viver de modo aviltante. Em razão desse esforço e do engajamento das lideranças partidárias, foi promulgada a Emenda Constitucional número XX. Apesar das tentativas, que os direitos sociais fossem veiculados em normas de eficácia plena, tá? Eu vou aqui dar um zoom aqui para melhorar aqui em cima, tá? Apesar das tentativas que os direitos sociais fossem vinculados em normas de eficácia e aplicabilidade imediata, eficácia plena e aplicabilidade imediata, prevaleceu o entendimento no âmbito do Poder Legislativo Federal, de que deviam ser previstos em normas programáticas, o que gerou grande dissabor para a organização não governamental Alfa. Afinal, não obstante o transcurso de 8 anos desde a promulgação da reforma constitucional, ainda não tinha sido editada a lei ordinária que integraria o seu conteúdo, pormenorizando cada um dos direitos a serem fruídos. Em razão da omissão, os associados de Alfa não estavam fruindo os direitos sociais, o que gerava grande insatisfação entre eles. Por outro lado, alguns integrantes da mesma minoria étnica fruíam dos direitos, já que o titular competente tinha reconhecido a omissão do Poder Legislativo Federal já que o tribunal competente, tribunal competente tinha reconhecido a omissão do Poder Legislativo Federal em diversas ações constitucionais de natureza individual anteriormente ajuizadas com o objetivo de assegurar sua fruição. Como o prazo fixado nos processos individuais para a regulamentação dos direitos sociais não foi cumprido, o próprio tribunal delineou os contornos gerais dos direitos e impôs sua observância. Esse é o quadro. À luz desse quadro, a organização não governamental Alfa contratou os seus serviços como advogado. Você é o advogado da associação, para que ela pudesse ajuizar a ação constitucional cabível em benefício dos seus associados. De modo que, apesar da omissão do Poder Legislativo Federal em regulamentar a matéria, pudessem fruir os direitos sociais de natureza prestacional previstos em norma programática da Emenda Constitucional número XX. Aqui a OAB foi legal, ela disse onde estava o fundamento, tá vendo? Fácil. Constitucional, fácil. E aí, se você chegou até aqui, vou pedir para você entrar lá no Instagram, ou melhor, tira uma foto daqui da aula, posta no Instagram, me marca e marca o Conilho, posta nos stories. Vamos fazer isso com o Conilho. Posta nos stories, hashtag
constitucional é melhor do que penal. Vamos lá? Qual atividade? Redige a peça processual adequada ao objetivo almejado pela organização não governamental alfa, observando o que dispõe. Olha, ele deu a fundamentação. Ele deu a fundamentação. Observando o que dispõe só uma, gente, das alíneas do artigo 102 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Atividade para casa para vocês. Façam essa peça. Começa o cronômetro agora, valendo, tá? Gente, eu vou trazer a resposta para vocês em outro vídeo, tá? Ele vai estar disponível aqui nos QR Codes, então sigam aí para daqui a pouco, né? Depois que vocês estiverem aí, eu vou criar um vídeo aí bem legalzinho. Vou melhorar algumas técnicas aqui desse vídeo, tá? Tô aprimorando aqui alguns conceitos, algumas coisinhas para preparar uma resposta aí para vocês. Ou até a gente pode fazer uma discussão bem legal online, né? Montar aí com turma, tá? Fora do horário de aula, tá, gente? Que aí eu quero atividade para casa. Vamos debater o tema? Conversem entre vocês, não procurem resposta. Conversem entre vocês, debatam. Verifiquem as leis que a gente trabalhou em sala. Eu listei aquelas na aula passada. Leiam todas. Qual delas vai se encaixar com o nosso caso? Qual delas vocês vão utilizar para escrever a peça processual cabível ao caso aqui que eu trabalhei com vocês? Então, boa atividade para vocês e vou dar um tempinho aí para vocês debaterem, uns dias aí, e depois eu volto aqui com uma resposta para vocês, tá bom? Então, acompanhe a gente aí aqui, né, no YouTube, aqui no Instagram, quem não me segue ainda, segue aí e não esquece, tira foto, marca Thomas Kefas, marca Renato Conilho e coloca a hashtag constitucional é melhor do que penal, ok? Forte abraço para vocês e uma boa atividade.